Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira de Liga Europa e Liga Conferência, 6 de outubro de 2022. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para essa quinta-feira separei apenas palpites pela Liga Europa e Liga Conferência. São 11 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quarta-feira, 5 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites para você montar seu bilhete pronto. E pegamos aqui para vocês 2 bilhetes prontos, uma duplinha de over e uma tripla. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Nessa última terça-feira de Champions League, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui para vocês, Porto com empate bateu. Infelizmente o Barcelona perdeu fora de casa. E pegamos aqui para vocês uma tripla de over, Bayern de Munique e Vitória Plitz, acima de 2 gols e meio bateu. Porto e Bayern de Leverkusen, acima de 1 gol e meio bateu. E Clube Brugge e Atlético de Madrid, acima de 1 gol e meio bateu. Essa tripla de over gerou um ODD de 1,94, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$194. Pegamos aqui para vocês uma lista de palpites para você montar seu bilhete pronto. Foram 8 dicas, batemos 7 e tomamos apenas um head. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quinta-feira de Champions League e Liga Europa. Começando aqui pela Liga Europa, na partida entre Malmö da Suécia e União Berlim da Alemanha. Na classificação do grupo D, o União Berlim é o terceiro colocado, ainda não somou pontos no campeonato. Em 2 partidas marcou nenhum gol e sofreu 2 gols, tem um saldo negativo de 2. O Malmö é o último colocado do grupo, também não somou pontos em 2 partidas, marcou 2 e sofreu 5, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Malmö, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O União Berlim, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 4.0 para a equipe da casa, 2.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5 como segunda opção de aposta, Malmö com empate. Passando aqui na partida entre Mônaco e Trabzonspor da Turquia. Na classificação do grupo H, o Trabzonspor é o segundo colocado com 3 pontos em 2 partidas, marcou 4 e sofreu 4, tem um saldo de 0. O Mônaco é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 partidas, marcou 1 e sofreu 1, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Mônaco, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Trabzonspor, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1.50 para a equipe da casa, 6.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de Mônaco para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Passando para a próxima tip, na partida entre Sturm Graz da Áustria e Lazio. Na classificação do grupo F, a Lazio é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 partidas, marcou 5 e sofreu 7 gols. Tem um saldo negativo de 2. O Sturm Graz é o último colocado do grupo, com 3 pontos em 2 partidas, marcou apenas 1 gol e sofreu 6, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Sturm Graz, vem de 4 vitórias e 1 empate. A Lazio, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, perdeu 1, empatou 3. No último jogo marcado entre as equipes foi em 2002, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 4.75 para a equipe da casa, 1.72 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam.
Nos últimos 5 jogos em casa dos Tungras, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. E a equipe da Lazio, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam também em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta para mudar numa dupla ou numa tripla acima de 1,5 gols. Agora pela Liga Conferência, na partida entre Molde e Shamrock da Irlanda, na classificação do grupo F, o Molde é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 partidas, marcou 2 e sofreu 3, tem um saldo negativo de 1. O Shamrock é o último colocado do grupo com 1 ponto em 2 partidas, não marcou gols e sofreu 3 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Molde, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Shamrock, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1,28 para a equipe da casa, 11,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de Molde para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Molde, ele venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E bateu over 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, Molde para vencer. Como segunda opção de aposta, over 2,5. Agora pela Liga Europa, na partida entre Arsenal e Bodø/Glimt da Noruega. Na classificação do grupo A, o Bodø/Glimt é o líder com 4 pontos em 2 partidas, marcou 3 e sofreu 2, tem um saldo positivo de 1. O Arsenal é o segundo colocado com 3 pontos em 1 partida, marcou 2 e sofreu 1, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, vem de 5 vitórias seguidas. O Bodø/Glimt, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Não há jogos marcados entre as equipes sem confrontos diretos. As odds estão marcando aqui a 1,22 para a equipe do Arsenal. Vou deixar aqui para vocês, de Arsenal para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, venceu todos os jogos e bateu over 2,5 também em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, de Arsenal para vencer. Como segunda opção de aposta, over 2,5. Agora passando aqui na partida entre Roma e Real Betis. Na classificação do grupo C, o Betis é o líder com 6 pontos em 2 partidas, marcou 5 e sofreu 2, tem um saldo positivo de 3. A Roma é o terceiro colocado com 3 pontos em 2 partidas, marcou 4 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da Roma, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe do Betis, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Betis venceu jogando em casa por 5-2. As odds estão marcando aqui a 1,75 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Roma, bateu, ambas marcam em nenhuma oportunidade. E a equipe do Betis, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. No último jogo marcado entre as equipes, bateu 5-2 para a equipe do Betis, bateu, ambas marcam. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês, para botar numa dupla ou numa tripla acima de 1,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Midtjylland e Feyenoord da Holanda. Na classificação do grupo F, o Feyenoord é o líder com 3 pontos em 2 partidas, marcou 8 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 4. O Midtjylland é o segundo colocado com 3 pontos em 2 partidas, marcou 5 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Midtjylland, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O Feyenoord, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 3,10 para a equipe da casa, 2,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de Feyenoord com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês, na linha de gols, over 2,5. Agora passando aqui pela Liga Conferência, na partida entre Alkmaar da Holanda e Apollo do Chipre. Na classificação do grupo E, o Alkmaar é o líder com 6 pontos em 2 partidas, marcou 5 e sofreu apenas 1 gol, tem um saldo positivo de 4. O Apollo é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 partidas, marcou apenas 1 gol e sofreu 3, tem um saldo negativo de 2.
Nos últimos 5 jogos em casa do Alkmaar, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Apollo, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1.40 para a equipe da casa, 8.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Alkmaar, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês Alkmaar para vencer. Agora passando aqui na partida entre Hearts da Escócia e Fiorentina. Na classificação do grupo A, o Hearts é o segundo colocado com 3 pontos em 2 partidas, marcou 2 e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 2. A Fiorentina é o último colocado com apenas 1 ponto em 2 partidas, marcou 1 gol e sofreu 4, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Hearts, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe da Fiorentina, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 6.50 para a equipe da casa, 1.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de over 1,5 como segunda opção de aposta, mas arriscado, Fiorentina para vencer. Agora passando aqui na partida entre RFS e Başakşehir. Na classificação do grupo A, o Başakşehir é o líder com 6 pontos em 2 partidas, marcou 7 gols e ainda não sofreu gol, tem um saldo positivo de 7. O RFS é o terceiro colocado com 1 ponto em 2 partidas, marcou 1 gol e sofreu 3, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do RFS, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Başakşehir, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias seguidas. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 9.0 para a equipe da casa, 1.36 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Başakşehir para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. E passando para a próxima e última tip na partida entre Vila Real e Áustria Viena da Áustria. Na classificação do grupo C, o Vila Real é o líder com 6 pontos em 2 partidas, marcou 6 gols e sofreu 4, tem um saldo positivo de 2. O Áustria Viena é o último colocado do grupo com apenas 1 ponto em 2 partidas, marcou 1 gol e sofreu 4, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Vila Real, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Áustria Viena, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1.18 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês de Vila Real para vencer. Como segunda opção de aposta, mas arriscado, vou deixar aqui Vila Real para vencer, ainda no intervalo. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quinta-feira, 6 de outubro. Peguei aqui para vocês, na tripla de back, Molde para vencer o Shamrock a 1.28. Arsenal para vencer o Bodoglin a 1.22. E Vila Real para vencer o Áustria Viena a 1.18. Essa tripla de back gerou um DD de 1.85, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$185. Peguei aqui para vocês uma duplinha, over 2,5 Vila Real e Áustria Viena a 1.47 e Alkmaar para vencer o Apollo a 1.40. Essa duplinha gerou um DD de 2.06, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$206. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!